O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização que acontece mundialmente durante o mês de setembro, com o propósito de aumentar a compreensão sobre o suicídio, reduzir o estigma em torno do tema e promover a prevenção do suicídio por meio de informações e apoio. E a conscientização precisa continuar fora do mês de campanha. Sobre esse assunto, a psicóloga Débora Mariano conversa com a gente agora. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda ao Revista. Boa noite, Darcy. Boa noite a todos que estão nos assistindo e muito obrigada por esse espaço. Nós que agradecemos. Gente, as estatísticas do suicídio são alarmantes, viu? Globalmente, mais de 700 mil pessoas morrem por ano de suicídio, a cada ano, viu? E para cada uma que morre, muitas outras tentam o suicídio. No Brasil, o suicídio é uma preocupação de saúde pública, com aproximadamente 12 mil mortes anuais. Débora, quais são os mitos comuns em relação ao suicídio? Em primeiro lugar, a gente tem que entender o suicídio, né, como um sintoma, senão a gente não vai conseguir prevenir o suicídio, porque com certeza sempre tem uma patologia de base, 98,6% do suicídio é associado a um transtorno mental. Então, nós temos muito mito, essa é a dificuldade até da gente conseguir conversar sobre esse tema, porque realmente é complexo, né? Então, a gente entende que o tabu, o estigma relacionado a esse tema, é uma coisa muito complicada, já enraizada, né, na própria sociedade. Então, nós temos o mito aí que falar sobre os próprios suicídio, né, não é bom, que vai dar ideia para as pessoas, e muito pelo contrário, isso traz orientação, né? Quem, por exemplo, tentou um suicídio vai estar com risco o resto da vida, isso também não, porque se a pessoa tiver o tratamento adequado, essa pessoa ela vai melhorar. Já ouvi pessoas até falando que, nossa, se o meu familiar fosse internado, a mente não voltaria. Isso também não é algo que acontece realmente. Então, nós temos vários mitos e estigmas mesmo, né, que nos dificultam ali a trabalhar esse tema, a orientar, a resguardar a vida. Sim, e muitas pessoas têm medo de falar sobre o suicídio, acreditando que discutir o assunto pode incentivar ou romantizar os comportamentos suicidas. No entanto, é o contrário disso. Falar sobre o suicídio de maneira aberta e sensível pode ajudar, minha gente, a salvar vidas. Como apoiar alguém que está em sofrimento, Débora? Sempre reparar no risco, né? Porque normalmente tem essa patologia de base. Então a própria família, os amigos vai perceber que aquela pessoa já não está na condição normal que ela estava. Então reparar no risco. Se a pessoa, por exemplo, deixou de fazer as atividades diárias dela, o quanto essa pessoa está comprometida. Então reparar no risco e depois observar o comportamento. Observou o comportamento, você viu que essa pessoa está em risco, então, acolha essa pessoa, chame ela para conversar num ambiente separado, esteja disponível. Essa pessoa, provavelmente, ela já está muito afetada. Então, ela não vai conseguir, por si só, buscar ajuda profissional. Então, ofereça você, marque um psicólogo, um psiquiatra, e vá você e conduza essa pessoa até o profissional de saúde. Sim, se eu posso acrescentar, nunca fale que é falta de fé ou que é frescura. Acolha sem crítica, viu? Sem preconceito. Agora, Débora, quais são os fatores de proteção e onde procurar ajuda? Os fatores de proteção, nós vemos que é o apoio familiar, né? Na verdade, nós não nascemos para estar sozinhos, para ficar sozinhos. Então, o apoio familiar, dos amigos, são fatores de proteção. A espiritualidade, independente da religião, ter condições a pessoa resolver os próprios problemas, né? A questão da resolução de problemas, isso também é um fator de proteção. E onde buscar ajuda? Nos CAPs de saúde mental, nos ambulatórios, nos hospitais mesmo de saúde mental especializados. Você pode ligar para o Corpo de Bombeiro, para o SAMU 192, no Centro de Valorização da Vida, o telefone 188. Ali você vai encontrar por 24 horas pessoas capacitadas para te ouvir, totalmente sigiloso e com orientações corretas de como resguardar essa vida, que é o mais importante, né? Você havia dito que os pensamentos suicidas estão associados aí a transtornos mentais. Você pode dizer quais são esses transtornos mentais? Sim, em primeiro lugar, a depressão.
Nós estamos aí com estatísticas no mundo de 300 milhões de pessoas que lidam com a depressão. Então, isso é um fato muito sério. E, em segundo lugar, o transtorno afetivo bipolar, que é a própria depressão bipolar, onde ali a pessoa ela passa num ciclo, né, muitas vezes de euforia, aí onde acontece que ela atenta maior contra a própria vida. Em terceiro lugar está o uso de substâncias e álcool. E essas estatísticas são maiores entre os jovens de 15 e 29 anos. Depois nós temos aí a esquizofrenia, os transtornos de personalidade, como o borderline, por exemplo, depois a própria ansiedade. Esses são os maiores fatores de saúde mental associados ao suicídio. Certo. E, gente, eu queria ressaltar aqui que a campanha do Setembro Amarelo desempenha um papel vital na prevenção do suicídio. Mas a conscientização e o apoio não devem se limitar a apenas um mês. É fundamental continuar a conversa sobre o suicídio durante todo o ano e apoiar durante todo o ano, derrubando estigmas, educando sobre sinais de alerta e oferecendo aí apoio a quem precisa. Obrigada, Débora, pela contribuição aqui no tema. Tudo de bom, Deus te abençoe. Sou eu que agradeço. Amém. Deus abençoe você também, a todos. Obrigada. Tchau, tchau.